Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a correção das atividades de hoje, dia 17 de agosto de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade no Ler e Escrever, páginas 198 e 199, para a gente falar mais um pouquinho sobre o discurso direto, tá? O uso das aspas e da travessão para demarcar as falas de personagens. E também uma atividade na parte do EMAI, páginas 56 e 57, que trazia algumas reflexões para solucionar, situações e problemas. Então vamos começar corrigindo a parte de português, tá? Que era essa atividade aqui, As possibilidades do uso da aspas, Páginas 198 e 199. Vamos lá então. Leia os trechos selecionados a seguir. Trecho 1. O lobo e o cordeiro. Em um pequeno córrego bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou mais abaixo da corrente de água, um cordeiro que começou também a beber. O lobo olhou com olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: Por isso tens que praguejar? Há 6 meses teu pai me ofendeu, disse o lobo. Respondeu o cordeiro: Creio que há um engano, porque eu nasci apenas há 3 meses. Então não havia nascido e por isso não tenho culpa. O lobo replicou: Tens culpa pelo estrago que fizeste pastando em meu campo. Disse o cordeiro: Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. E aqui o trecho 2. Que é isso? Emília no País da Gramática. Que é isso? Aspas e grifos são os sinais que elas têm de trazer sempre que se metem no meio das palavras nativas. Na cidade das palavras inglesas não é assim. As palavras de fora gozam lá de livre trânsito, podendo apresentar-se sem aspas e sem grifo. Mas aqui nesta nossa Portugália, há muito rigor nesse ponto. Palavra estrangeira ou de gíria só entra no centro da cidade se estiver aspada ou grifada. Olhem, gritou Emília. Aquela palavrinha acolá acaba de tirar do bolso um par de aspas, com as quais está se enfeitando como se fossem asinhas. Então, esse texto do lobo e do cordeiro, a gente já tinha visto ele aqui, Trouxeram novamente o texto para a gente comparar com esse texto da Emília, Então, vamos lá. Agora volte aos textos apresentados e analise. De que maneira são usadas as aspas? Registre as suas descobertas. E ao analisar os dois textos, é possível identificar o uso das aspas? Quais são essas? Então, aqui a gente percebeu no texto 1 que as aspas elas foram usadas para demarcar fala de personagem, assim como travessão, tá? Então, aqui tá tendo o mesmo uso, Demarcar fala de um personagem. Já aqui no texto 2, ele fala que a Emília, e essa pessoa com quem ela tá conversando, eles falam que a aspas é usada aí para como é que fala? Destacar aí uma palavra estrangeira que não é do português, tá? Aspas e grifos são sinais que têm de trazer sempre que se metem no meio das palavras nativas, tá? Então, quando tem palavras estrangeiras, coloque entre aspas. Então, são dois usos diferentes das aspas, Então, vamos colocar aqui, de que maneira são usadas as aspas? Aí, a gente pode colocar, texto 1. Para demarcar fala de personagem. E no texto 2, para destacar palavras estrangeiras no português brasileiro, nativo nosso, tá? Aspas e grifos são sinais que elas têm de trazer
Sempre que se metem no meio das palavras nativas, né? Palavra estrangeira ou de gíria só entra no centro da cidade se estiver aspada ou grifada, né? Tem uma historinha aí como se a Emília estivesse num país aí dos sinais de pontuação, né? País da gramática e tal, tá? Então, só pode entrar aqui essas palavrinhas se elas estiverem aspadas ou grifadas, tá? Então, o uso da aspas aí para destacar um termo em inglês, tá? Ou em outra língua, porque às vezes no nosso dia a dia a gente utiliza palavras estrangeiras, né? No meio do nosso português, como por exemplo, videogame, né? Um exemplo, ó, estou jogando videogame. O videogame é uma palavra, não é do português, tá? Videogame quer dizer jogo de vídeo, né? Então, game é jogo em inglês. É uma palavra que a gente utiliza no português, mas que não é nativo nosso, não faz parte do português. Então, o correto é essa palavra aparecer aí, ou sublinhada, né? No itálico, né? De alguma forma destacada, ou entre aspas, tá? Porque é um termo que não é da nossa língua, tá bom? Então é isso que esse textinho da Emília aqui quer dizer. Quando a palavra ela não é da nossa língua e a gente utiliza, um texto escrito ela acaba aparecendo aí entre aspas ou grifada ou em itálico, né? Aquela letra mais deitadinha, tá? De alguma forma ela é destacada. Então aí a gente vê que as aspas elas podem ser usadas tanto para demarcar fala como se fosse o travessão de personagem, tá? Ou para destacar uma palavra estrangeira, como no caso do texto da Emília. E no português a gente utiliza várias palavras que não são nativas nossas. A gente costuma falar ok, não é? Ai, ok. O que é ok na língua inglesa? Quer dizer tudo bem, né? Ok. Então, assim, a gente tem esse costume de utilizar palavras estrangeiras no meio do português, tá? B. Ao analisar os dois textos, é possível identificar as possibilidades de uso das aspas? Quais são essas? Sim. Observamos nos dois textos usos diferentes desse sinal de pontuação, servindo como destaque de palavras ou termos, ou exercendo a mesma função do travessão, tá? Então aí, o que a gente, resumir, né? O que a gente observou ao analisar esses dois textos, né? Quais são as possibilidades de uso das aspas, né? Elas podem tanto demarcar, destacar palavras ou termos, né? Como também trazer aí uma fala de um personagem tendo a mesma função do travessão, tá? Só que aí você se pergunta, nossa, mas eu posso usar no meu texto, vai fazer uma história, usar as aspas em vez de travessão? Pode. Só que tá vendo que aqui no texto ele usa as aspas no meio do parágrafo? Não é, quando a gente usa o travessão, a gente coloca um novo parágrafo, né? 2 pontos, na outra linha, travessão. No caso das aspas, para destacar aí uma fala de personagem, ela tem que continuar, tá dentro de um parágrafo contínuo, tá? O lobo falou, 6 meses teu pai também me ofendeu, no mesmo parágrafo, tá bom? Então, aí acaba tendo um uso diferenciado do travessão. O travessão ele vai funcionar como um novo parágrafo, a fala da personagem. As aspas já não tem essa necessidade, tá bom? Então, essa era a função da atividade de hoje, a gente analisar aí o uso das aspas para diferentes funções, tá bom? Então, vamos para a atividade de matemática, páginas 56 e 57. Vamos lá. Aqui na página 56, o que essa atividade quer da gente? Resolva cada situação apresentada. Antes de resolvê-las, para cada uma responda. Quais são as informações apresentadas? Qual a pergunta a ser respondida? Como pode ser encontrada a solução? Como podemos saber se a solução está correta?
Então, pessoal, é uma reflexão sobre as situações e problemas, tá? Quando a gente lê um probleminha, a gente precisa se perguntar isso. Quais são as informações apresentadas? Qual a pergunta que precisa ser respondida? Como que a gente encontra a solução? Como sabemos se a solução está correta, tá? Então, aqui tem um espação mesmo para vocês responderem essas perguntas, tá? Então, vamos lá. A letra A. Num auditório, há 224 cadeiras organizadas em 8 fileiras, com a mesma quantidade de cadeiras. Quantas cadeiras há em cada fileira? Então, quais são as informações apresentadas? 224 cadeiras organizadas em 8 fileiras. Então, a gente tem 8 fileiras e todas as fileiras juntas possuem 224 cadeiras. Ele quer saber quantas cadeiras há em cada fileira. Então, aí, ó. A primeira perguntinha, né? Quais as informações apresentadas? Vou colocar aqui, ó, informações, né? 224 cadeiras em 8 fileiras, tá? Qual a pergunta a ser respondida? Pergunta: quantas cadeiras há em cada fileira? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Como podemos encontrar a solução? Eu vou pegar as 224 cadeiras e dividir pelas 8 fileiras. Então, ó, solução. Divisão. Então, dá para a gente resolver através de uma divisão, né? Como podemos saber se a solução está correta? Analisando o problema, né? Correção. Analisando o problema, tá? Então, essas são as informações principais do probleminha. Eu vou pegar as 228 cadeiras e vou dividir pelas 8 fileiras. 224 dividido por 8. Eu seleciono 22, divido por 8. Na tabuada do 8 tem 22? Não. Qual o número menor e mais próximo? 16. Que número multiplicado por 8 dá 16? 2. 2 vezes 8 é 16. 22 tira 16, sobram 6. Abaixo 4. Fica 64, tá? Tem 64 na tabuada do 8? Tem. Que número multiplicado por 8 dá 64? 8. 8 vezes 8 é 64. 64 tira 64, 0. Então, dá um total aí de 28 cadeiras por fileira. A resposta do probleminha: cada fileira possui 28 cadeiras. Tá? Então, analisando através dessas perguntas, é mais fácil a gente chegar aí no resultado. Agora, vamos para o probleminha B. A Raquel vai pagar uma compra de R$ 1.125 em 9 parcelas iguais. Qual deve ser o valor de cada parcela? Então, primeira coisa, quais as informações apresentadas? R$ 1.225 e 9 parcelas. Qual a pergunta a ser respondida? Qual o valor de cada parcela? Como pode ser encontrada a solução? Também através de uma divisão. Eu vou dividir o valor pelas 9 parcelas para eu saber o valor de cada parcela. Como podemos saber se a solução está correta? Como sempre, analisando o problema, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter essas perguntas, ó. Parecidas, iguaizinhas, né? Qual a informação apresentada, né? R$ 1.125 em 9 parcelas. Essa é a informação apresentada. Qual a pergunta, né? Qual o valor de cada parcela? Essa é a pergunta. Qual a solução? Uma divisão. E a correção, analisando o problema, tá? Então, 1.125 dividido por 9. Pego o 11. Tem 11 na tabuada do 9? Não. Qual o número menor e mais próximo de 11? 9. Que número multiplicado por 9 dá 9? 1. 1 vezes 9, 9. 11 tira 9, sobra 2. Abaixo 2. Tem 22 na tabuada do 9? Não. Qual o número menor e mais próximo de 22? 18. Que número multiplicado por 9 dá 18? 2.
2 vezes 9, 18. 22 tira 18, sobra 4. Abaixo 5 fica 45. Tem 45 na tabuada do 9? Eu sempre pergunto da tabuada porque o número dentro da chave é a tabuada que a gente vai analisar para fazer a divisão, tá? Então, a gente está analisando aí a tabuada do 9. Tem 45 na tabuada do 9? Tem. Que número multiplicado por 9 dá 45? 5. 5 vezes 9, 45. 45 tira 45, 0. Resultado da divisão, 125. Então, qual o valor de cada parcela? Resposta. O valor de cada parcela é de R$125. Essa é a resposta do probleminha, tá? Então, agora a gente vai pro probleminha aqui, C, né? Deixa eu pôr mais pra cá, porque senão não vai caber, né? Aqui eles deram um espaço menor para fazer as coisas, mas é sempre essas configurações do livro aí que eu não entendo. Vamos lá, letra C. Júlia viajou levando 5 calças compridas e algumas blusas. Fazendo todas as combinações possíveis com uma calça e uma blusa, ela pode se arrumar de 40 modos diferentes. Quantas blusas Júlia levou? Então, eu sei que quando a gente trabalha com combinação, a gente trabalha com multiplicação, né? De quantas formas diferentes. Só que aí, no caso, ele já deu o resultado pra gente, 40 modos diferentes. Então, quer dizer que a multiplicação já foi feita. Ele quer uma informação de um dos fatores da multiplicação. 5 calças vezes quantas blusas dá aí 40. Então, vou até colocar aqui, ó. 5 calças vezes quantas blusas dá 40. E aí, para a gente poder resolver, achar esse ponto de interrogação que são as blusas, né? A gente faz a operação inversa. Qual é o inverso? Qual que é o contrário da multiplicação? É a divisão, tá? Então, 40, eu vou pegar o resultado, né? 40 e dividir por um dos fatores. 40 dividido por 5. Se a gente olhar na tabuada do 5, a gente vê que 5 vezes 8 dá 40. Então, 40 dividido por 5 dá 8, tá? Então, vamos lá. Qual a informação que a gente tem? A informação que eles dão pra gente é 5 calças e 40 modos diferentes dela se vestir. São essas as informações. Então, vou colocar aqui, ó. 5 calças e 40 possibilidades, tá? Então, a gente tem um fator e o resultado. Tá faltando o outro fator da multiplicação. A pergunta... Quantas blusas, né? É o que eles querem saber. Quantas blusas ela levou, né? Como que eu vou solucionar esse probleminha? É através da divisão também. O contrário da multiplicação é a divisão. Toda vez que vocês verem probleminhas sobre possibilidades de quantas formas diferentes, a solução é através da multiplicação. Você vai pegar a quantidade de blusas, a quantidade de calças e multiplicar. Só que nesse caso, a gente já tem o resultado, 40 modos diferentes. Então, tá faltando uma informação da multiplicação. Por isso que eu vou resolver através da operação inversa. O contrário da multiplicação é a divisão, tá? E a correção é ir analisando o probleminha, tá? Então, a resposta, né? 40 dividido por 5 dá 8. A resposta do probleminha é: Júlia levou 8 blusas. E assim ela consegue se vestir de 8 formas diferentes, tá bom? Agora vamos para o probleminha D. Ixi, para caber aqui. Vou pôr mais para cima isso daqui. Mais para cima, vou ver se eu encaixo aqui. Pronto. Vai ficar assim. Ai, adoro o espaço que eles dão pra gente, né? Vamos lá, então. Probleminha D. Multipliquei o número 9 e o resultado foi 19.485, tá? Então, essas são as informações que o probleminha me dá. Vamos lá. Informações. 9 vezes alguma coisa dá
19.485. Então, mais uma vez, a gente tem aí uma multiplicação e ele quer saber um dos fatores. Que número foi esse multiplicado por 9 que deu 19.485? Para resolver o probleminha, né? Qual o número, né? É a pergunta. Para a gente resolver, é através de uma divisão. Por quê? Eu sei que na multiplicação eu já tenho um dos fatores e um resultado. Tá faltando o quê? Um dos fatores. Então, para eu descobrir o fator que está faltando, eu tenho que fazer a operação inversa. Pego 19.485 e divido por 9. E aí eu vou achar o resultado, 2.165, que foi a divisão que eu fiz aqui, tá? E aí é só colocar a resposta do probleminha. Resposta, o número foi, né? Que número foi esse? O número foi 2.165. 2.165 multiplicado aí multiplicado por 9, né? Deu 19.485, tá? Vamos lá. Agora aqui, mais um probleminha. Silvia fará um bolo para a festa da primavera. Para cada bolo, Silvia deve usar 3 ovos. Quantos bolos ela poderá fazer com 15 ovos? Então, a gente já tem aí a mesma coisa, né? A gente tem a quantidade total de ovos. E para eu descobrir quantos bolos dá para fazer, né? Eu vou ter que pegar esses 15 ovos e dividir por 3, porque em cada receita vai 3 ovos. Dividindo 15 por 3, a gente acha os 5. Então, qual as informações que o probleminha dá? Cada bolo vai 3 ovos, né? Essa é a informação que o probleminha dá. Então, vamos colocar aqui. Cada bolo, 3 ovos. A pergunta: quantos bolos para 15 ovos, tá? Essa é a pergunta do probleminha. A solução é através de uma divisão, tá? Eu vou pegar os ovos, os 15 ovos e dividir pelos 3 ovos que vai em cada receita. E eu vou achar aqui 15 dividido por 3, 5, tá? Então, a resposta do probleminha, com 15 ovos, dá para fazer 5 bolos. Essa é a resposta do probleminha, tá? F. Márcia planejou uma viagem. Se ela viajar 6 horas e meia por dia durante 5 dias, quantas horas Márcia gastará nessa viagem? Então, quanto são 6 horas e meia, né? As informações que o probleminha dá, 6 horas e meia por dia durante 5 dias, tá? Então, essa é a informação que o probleminha dá pra gente. Aí, a gente sabe, né, que 6 horas e 30 minutos, que são 6 horas e meia, a gente pode transformar em número decimal. 6 horas e 30, 6,5, que seria 6 horas e meia. Esse vírgula 5 representa metade, tá? 6 horas e meia, 6,5, ok? 6 horas e meia. Cada uma hora tem 30 minutos. Não. Cada uma hora tem 60 minutos. Metade de uma hora é 30, tá? Só que transformando em número decimal, tá? Como que a gente representa 6 horas e meia? Dá para representar por 6,5, tá bom? Então, eu vou pegar o 6,5 e vou multiplicar por 5. Por que esse probleminha é através da multiplicação? Porque durante 5 dias ela ia gastar nessa viagem 6 horas e meia. 6 horas e meia, mais 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 6 horas e meia. Qual é uma forma de somar mais rápido? A multiplicação. Então, você pode simplesmente pegar 6 horas e meia e multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. Eu coloco 5, subo 2. 5 vezes 6, 30. 30 mais 2, 32. Multiplicação por números decimais, tá? Você conta quantas casinhas você tem depois da vírgula. Eu tenho uma casinha só, não é? Então, eu vou contar uma casa. Uma e põe a vírgula. 32,5 ou 32 horas e meia, tá? Esse vírgula 5 significa metade, tá bom? Então, aqui, vamos colocar as informações do probleminha. Vamos lá. Informação.
6h30 por dia. 5 dias, né? Pergunta: quantas horas no total, tá? Que ele quer saber. A solução desse probleminha não é uma divisão, é uma multiplicação, tá? E a correção analisando o problema. Uma outra forma também que seria fácil de vocês resolverem, se vocês não gostam de transformar em número decimal, ó, 6h30, 6h30. Coloca 6h30 5 vezes, ó, 6h30, 6h30, 6h30. E você pode ir somando, ó. 6 mais 6, 12, né? 30 mais 30, 1 hora. 6 mais 6, 12, mais 1 hora, 13. Então, aqui você já tem 13 horas, tá? Aqui, mesma coisa, né? 6h30 mais 6h30, mais 13 horas, tá? E aqui, 6h30. Aí vocês juntam tudo, ó. Vou até colocar na flechinha, assim, ó. Para vocês entenderem meu pensamento aqui, que dava para fazer através de soma também, tá? E aí, dá pra gente somar tudo, ó. E lembra que tem esse 6,5 aqui que não foi incluído, ó. 13 mais 13, né? Quanto que é 13 mais 13? 3 mais 3, 6. 1 mais 1, 2. 26. 26 horas mais 6h30, tá? Quanto que dá isso, né? 26 mais 6. Dá 32, né? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, 32 mais a meia hora dá 32h30. Ou, né, 32,5, que foi o que eu achei através da multiplicação. Então, dava para você resolver também através da soma. Dava. 6h30 mais 6h30 dá 13 horas. 6h30 mais 6h30, 13 horas. E esses 6h30 eu joguei lá na frente, né? Porque não tinha onde juntar aqui. 13 mais 13, 26 horas. 26 horas mais 6h30, 26 mais 6, 32. E acrescenta os 30 minutos. 32h30. Lembrando, cada 1 hora tem 60 minutos, não 100. Então, 30 mais 30 dá 1. Dá 1 hora. 30 minutos mais 30 minutos, 1 hora. Não é 60 minutos, tá? 60 minutos é 1 hora. Então, não vai aí somando, 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 de uma forma que a sua hora ela não vai ficar convertida aí em horas, tá? Lembra disso, 30 mais 30 é igual a 1. No quesito de medida de tempo, tá bom? 30 mais 30 é igual a 1 hora. Então, aqui a gente achou 32 horas e 30 minutos, tá bom? Então, dava para resolver através da multiplicação ou da soma também. Lembrando que a multiplicação nada mais é do que uma forma de somar mais rápido, tá bom? Então, essa atividade ajudava a gente a analisar os problemas e ter uma reflexão melhor sobre eles. O que eu uso para resolver o problema? Multiplicação, divisão, soma, subtração? Qual é a pergunta do problema? O que o problema quer de mim? Né? Quais são as informações que o probleminha me dá? Será que eu vou resolver com uma multiplicação? Mas está faltando um fator, então não é uma multiplicação que ele quer, uma divisão, tá? Através disso, vocês conseguiram analisar o que o probleminha queria de vocês, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje, do dia 17 de agosto. Um bom dia, qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!